pouco dinheiro. Investir é uma das melhores formas de construir riqueza a médio e longo prazo e alcançar a tão desejada liberdade financeira. No entanto, pode ser intimidante no início, principalmente se nunca teve contacto com o mundo dos investimentos. Este guia irá ajudar a esclarecer o processo e a desmistificar os principais conceitos, fornecendo um caminho claro para dar os primeiros passos no mundo dos investimentos. Primeiro, conceitos iniciais ao investir. Antes de começar a investir, é essencial entender o básico sobre os tipos de investimento. Em termos simples, quando compra ações de uma empresa, está a comprar uma pequena parte dessa empresa. Se a empresa crescer, o valor das suas ações também pode aumentar e pode ainda receber dividendos, que é uma parte dos lucros. No entanto, é importante ter em mente que os valores das ações também podem diminuir, pelo que investir no mercado das ações envolve riscos. Para além das ações, pode optar por obrigações. Enquanto uma ação é uma parte de uma empresa, uma obrigação é um empréstimo muito utilizado pelos governos para emitir dívida pública, mas também pode ser usado por empresas. Os índices de ações medem o desempenho de um mercado de ações ou de um subconjunto deste. Por exemplo, o S&P 500 agrupa as 500 melhores empresas dos Estados Unidos da América. Por último, ter atenção que existe riscos e volatilidade. Compreender os preços das ações pode flutuar significativamente e que o sucesso do mercado de ações exige paciência e uma visão a longo prazo. 2. Defina os seus objetivos. Antes de investir, é importante ter clareza sobre os objetivos financeiros. Pergunte-se: qual é o propósito do seu investimento? Liberdade financeira? Uma volta ao mundo? Comprar uma casa? Qual é o montante que precisa? É essencial que defina o valor monetário que vai necessitar o mais rápido possível, pois será mais fácil de o atingir. Qual o prazo dos investimentos? Curto, de 1 a 3 anos, médio, de 3 a 5 anos ou longo prazo, mais de 5 anos. Definir objetivos claros ajudará a selecionar os investimentos mais adequados para a sua situação de acordo com o prazo e montante. Por exemplo, se está a poupar para os estudos do seu filho com um horizonte de 3 a 5 anos, investir no mercado das ações não será a melhor opção. Por quê? Porque Portugal pode entrar numa recessão e o valor dos seus investimentos também pode mudar significativamente comparado com o valor inicial. Nesse caso, um investimento muito mais seguro será o que menciono a seguir, de forma a manter todo o capital investido e ainda rentabilizar um pouco. Um depósito a prazo é a melhor opção para este caso. Contudo, pode optar por um investimento com uma pitada de risco, utilizando as obrigações de tesouro de rendimento variável, dívida do Estado português. Terceiro, crie um fundo de emergência. Nunca comece a investir o seu dinheiro sem primeiro construir uma reserva de emergência. Esta reserva deve cobrir pelo menos 3 a 6 meses das suas despesas. Isso protege-o de ter de vender os seus investimentos em momentos inoportunos, como crises ou despesas inesperadas, e ainda transmite um conforto e tranquilidade para manter o seu estilo de vida independentemente da volatilidade do mercado. 4. Conheça o seu perfil de investidor. Qual é o seu nível de conforto com o risco? Existem 3 perfis principais. Conservador, prefere segurança e preservação do capital. Moderado, equilibrado entre insegurança e risco. Dinâmico, procura altos retornos e aceita a possibilidade de perder parte do capital. Saber o seu perfil de risco é essencial para escolher os seus investimentos certos e evitar decisões precipitadas. Saliento que o tipo de investido pode mudar consoante o tempo, pois a aversão ao risco normalmente muda consoante a experiência e o conhecimento sobre o assunto. Por exemplo, no meu caso em particular, comecei a ser um investidor moderado, mas rapidamente percebi que podia ser mais dinâmico e tirar partido dos mercados para atingir a liberdade financeira mais rapidamente. 5. Escolha o tipo de investimento adequado. Existem diversos tipos de investimento e a escolha certa depende do seu perfil e dos seus objetivos. Seguem várias opções de investimento ordenadas com menor risco, obrigações de tesouro até com mais risco as criptomoedas.
Obrigações de tesouro de rendimento variável são as mais seguras, mas os retornos são geralmente menores, a rondar 1%, mais a Euribor. Atualmente, as obrigações de tesouro de rendimento variável estão a oferecer uma taxa de juros mínima de 1,6, mais a Euribor a 6 meses, cerca de 3,06, totalizando uma percentagem de 4,65%. Saliente ainda que, para investir em obrigações de tesouro de rendimento variável, as subscrições são no mínimo de 1.000 euros. Atenção! Não confundir com as obrigações de tesouro tradicionais, indicadas apenas para empresas. Fundos de investimento. Uma boa opção para iniciantes, pois diversificar o capital entre várias opções, ativos e até sectores e indústrias. Eu farei outra publicação sobre este tema, visto ser bastante vasto e de alguma importância. Ações. Ideal para quem procura saber mais sobre as empresas ou ativos e usufruir de maiores rendimentos. Envolvem maior risco, mas oferecem maiores retornos ao longo do tempo. As ações norte-americanas têm vindo nos últimos 80 anos a demonstrar que conseguem um retorno mais alto e de forma mais consistente, e por isso a maioria dos investidores continuam a apostar nessas. Isto não significa que no futuro será sempre assim, mas existe uma forte probabilidade de acontecer. Pessoalmente, e acompanhando de perto as maiores economias do mundo, como os Estados Unidos, China, Alemanha, Japão, Índia e Inglaterra, não antevejo uma mudança nos próximos anos. Criptomoedas. Alternativas modernas que envolvem maior risco, mas também podem trazer maiores retornos. O mundo da blockchain ainda está a amadurecer e, portanto, acarreta muitos riscos e também altos rendimentos. Se investir em criptoativos, prepare-se para uma verdadeira montanha-russa, pois a volatilidade é realmente das mais altas do mercado, se não a mais alta. A minha opinião pessoal é de que este mercado é uma mina de ouro a ser descoberta. Digo isto pelo meu background em tecnologia e pela minha paixão em programação. Imagina a internet nos anos 2000. Tinha um enorme potencial, mas 90% da população ainda não percebia como funcionava, nem como tirar partido dela, e faltavam ferramentas para tal acontecer. Hoje em dia, 70% da população mundial não consegue viver sem a internet. No futuro, irei fazer uma publicação só a falar de blockchain e como o mundo será transformado por esta tecnologia. Agora, a minha recomendação é a seguinte. Se é um investidor conservador, opte pelas obrigações de tesouro, rendimento variável ou fundos de investimento. Se é um investidor moderado, pode optar por diversificar pelos 4 tipos de investimento. Se é um investidor agressivo, faça a sua investigação de boas empresas e bons projetos de criptoativos, de forma a criar a sua carteira personalizada e obter rendimentos muito acima da média. Qualquer ajuda, conte comigo para uma análise mais a fundo ou apenas uma opinião. 6. Estratégias de investimento. Se é um investidor iniciante, defina a sua estratégia, mesmo que esta seja apenas comprar consistentemente várias vezes e manter o portfólio até a reforma. Se não vender, já terá mais sucesso do que boa percentagem dos investidores que tentam comprar e vender em certas alturas que normalmente não são as melhores. Se é um investidor avançado, então convém estudar as melhores estratégias com os melhores setores, ativos com maiores retornos nos últimos 6 meses, entre outras que deixarei para outra publicação, e ainda fazer análise do mercado para perceber quais os melhores momentos de compra e, quiçá, os melhores momentos para vender, sendo que, se optar por vender, estará de certa forma a especular e a aumentar o seu rendimento e risco de perder ou ganhar dinheiro. 7. Diversifique o seu portfólio. Não coloque todos os ovos no mesmo cesto. Diversificar os investimentos entre diferentes ativos, setores e geografias é essencial para diminuir riscos e maximizar retornos. Isso protege contra a volatilidade do mercado e possíveis crises específicas de um setor.
Repare que deve diversificar muito através de um fundo ou de uma compra de mais de 50 ações. Se for um investidor conservador e se for um investidor dinâmico, deve diversificar menos para conseguir melhores retornos. 8. Escolha uma corretora. A escolha de uma corretora é um passo fundamental para começar a investir no mercado de ações. A corretora funciona como intermediário entre o investidor e a bolsa de valores. Permite-lhe comprar e vender ações. Ao selecionar uma corretora, é importante considerar alguns fatores. Taxas e comissões. Compare as taxas de transação, manutenção e outros custos. Algumas corretoras oferecem comissões mais baixas, mas podem cobrar outras taxas ocultas. Isso é válido especialmente nas corretoras dedicadas às criptomoedas, porque as mesmas tiram partido da falta de conhecimento dos investidores. Plataforma de investimento. Certifique-se de que a corretora possui uma plataforma intuitiva e fácil de usar. Ferramentas de análise, gráficos e relatórios podem facilitar a sua tomada de decisão. Disponibilidade de ativos. Algumas corretoras oferecem uma ampla variedade de produtos financeiros, como ações, ETFs, fundos de investimento, obrigações, criptomoedas, etc. Escolha uma corretora que ofereça os produtos que deseja negociar, porque normalmente quando uma corretora é dedicada a ações, tende a fazê-lo com melhor qualidade. Contudo, se optar por uma corretora que abrange todos os ativos, analise todos estes pontos. Por exemplo, a Revolut começou com comissões zero na transação de todas as ações e, após atingir um número significativo de utilizadores, começou a cobrar por transação e também a oferecer criptoativos. Essa decisão teve um grande impacto na carteira dos investidores e muitos acabaram por migrar as suas carteiras para outras corretoras. Suporte ao cliente. Verifique a qualidade do suporte ao cliente. Uma corretora que ofereça atendimento rápido e eficiente é importante para resolver problemas e esclarecer dúvidas. Neste aspecto, a Degir continua a ser a melhor de todas, com suporte telefónico super rápido. Regulamentação e segurança. Verifique se a corretora está registrada a entidades reguladoras, como a CMVM em Portugal. Isto garante que a corretora opera de acordo com as normas e protege os seus investimentos. Verificar também a garantia no caso de falência. Normalmente, para valores inferiores a 20 mil euros, todos os depósitos estão garantidos. Se no seu caso está a pensar em investir mais do que esse valor, aconselho a investigar um pouco mais a fundo a garantia da sua corretora. Algumas corretoras populares em Portugal incluem a Degiro, Trading 212, Revolut e XTB, sendo que as últimas duas possuem a opção de criptomoedas. E, em termos de corretoras dedicadas apenas a criptomoedas, temos a Coinbase, Crypto.com, Kraken e ainda a gigante Binance, entre muitas outras. Se quiser avançar já, aconselho a Revolut para começar, pois permite investir montantes muito pequenos e com comissões muito baixas. No caso das criptomoedas, a maior e com as comissões mais baixas é sem dúvida a Binance, tanto para investidores com pouco capital, como para os outros com alguns milhares de euros. Cada um tem as suas particularidades em termos de comissões, usabilidade, funcionalidades, entre outras características importantes a analisar. Avalie bem qual a melhor se adequa às suas necessidades e ao seu perfil de investidor, porque normalmente há uma relação que dura anos e mudar depois implica custos para si. Também pode consultar um vídeo no YouTube onde analiso as melhores plataformas para investir em ações. Ponto 9. Compre um fundo ou ETF ou crie a sua carteira. Depois de abrir uma conta numa corretora, o próximo passo é decidir como construir a sua carteira de investimento. Existem duas abordagens principais: investir num fundo de investimento ou criar a sua própria carteira. Ambas têm prós e contras, e a escolha depende dos seus objetivos financeiros e do tempo que deseja dedicar ao acompanhamento do mercado. Investir num fundo de investimento
Se preferir uma abordagem mais prática, pode optar por investir num fundo de investimento, mais conhecido por ETF, Exchange Traded Fund. Estes fundos são geridos por profissionais e reúnem o dinheiro de vários investidores para aplicar em uma carteira diversificada de ativos, como ações, obrigações e outros. Há fundos de índice que replicam o desempenho de mercados e fundos de gestão ativa que tentam superar esses índices. As vantagens é um menor esforço, pois a gestão é feita por profissionais, diversificação imediata, reduzindo riscos, boa opção para quem está começando a ter pouco tempo. E as desvantagens? Taxas de gestão e desempenho, menor controlo sobre as escolhas dos ativos. Criar a sua própria carteira. Ao criar a sua própria carteira, pode escolher ações individuais e definir uma percentagem de cada uma delas. Esta abordagem oferece maior controlo, permitindo-lhe selecionar empresas com as quais se identifica ou se acha que tem um grande potencial de crescimento. No entanto, exige mais tempo e mais conhecimento, pois terá que acompanhar o desempenho das ações regularmente e ajustar a carteira conforme necessário. Vantagens: controle total sobre os seus investimentos, possibilidade de personalizar conforme o seu perfil e risco, pode potencialmente obter melhores resultados e retornos se escolher boas ações. As desvantagens: exige tempo, conhecimento, análise, mais arriscado se não tiver uma boa estratégia de diversificação. Ao decidir entre criar a sua própria carteira ou investir num fundo, tenha em consideração o seu perfil de investidor, o tempo que dispõe e o apetite por risco. Se procura simplicidade e diversificação imediata, um fundo pode ser o ideal. No entanto, se deseja ter um pouco mais de controle e estar disposto a aprender mais sobre o mercado, a construção da sua própria carteira pode ser a mais adequada. 9. Reavalie os seus investimentos. Com o passar do tempo, a sua vida e os seus objetivos podem mudar. Por isso, é crucial reavaliar o seu portfólio periodicamente para garantir que ele continue alinhado com os seus objetivos financeiros. Se necessário, reajuste os seus investimentos. Embora o investimento deva ser sempre a longo prazo, é importante monitorizar os seus ativos. Isso não significa verificar o mercado todos os dias, mas sim, periodicamente, consultar se o portfólio está de acordo com o planeado, especialmente em momentos de grandes mudanças económicas ou na sua vida pessoal, para ter uma noção do que está a acontecer. E é muito importante pedir ajuda numa fase muito negativa ou muito positiva também, pois nesses momentos o nosso emocional desperta e pode levar-nos a tomar decisões precipitadas e, por consequência, perder dinheiro, seja em mais-valias, em impostos ou mesmo na venda com prejuízo. Por fim, investir pode parecer complicado no início, mas com paciência, disciplina e educação, qualquer pessoa pode aprender a dominar o processo. Lembre-se que o sucesso financeiro não é um sprint, mas uma maratona. Ao seguir estes passos, estará no caminho para alcançar os seus objetivos financeiros e garantir sucesso nos investimentos. Boa sorte e bons investimentos!